A partir do verso 22, nós ainda estamos trabalhando o mês da celebração, e nesse culto Fé e Milagres, eu quero trazer ou compartilhar com você uma palavra que o Senhor esquentou o meu coração essa semana, que fala sobre a importância de celebrar, porque o Deus poderoso que move montanhas está aqui nessa noite. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Amém? Marcos capítulo 11, a partir do verso 22, na versão que é a Nova Versão Internacional, vai dizer assim: respondeu Jesus: tenha fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar no coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Eu quero ler com você o último verso, verso 24, que diz: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e lhes será feito. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar em alguns momentos no texto, ou de repente você vai poder voltar para conferir o que diz a palavra de Deus. Eu quero tratar com você nessa noite, à luz da palavra de Deus, debaixo de um tema que diz: celebre, as montanhas se moverão. Você pode repetir comigo? Celebre as montanhas, alto. Celebre, as montanhas se moverão. Agora diga para quem está do seu lado: celebre, meu irmão, as montanhas se moverão. Nós estamos diante de um contexto da palavra de Deus, aonde neste capítulo, ou de repente nos versículos anteriores, capítulo 10, capítulo 9, você vai se deparar com um Jesus o tempo inteiro deixando bem claro para os seus discípulos: prestem atenção em tudo que está sendo feito, tudo que está sendo ministrado, pois chegará a hora em que eu serei preso, vou apanhar. E os discípulos ficavam olhando para ele: apanhar? Eu vou apanhar, vão me prender, eu vou ser morto, meu sangue será derramado, a fé de vocês pode ser abalada por isso. Então eu já estou avisando antes: creiam, tenham fé, porque dias ruins virão em que eu não estarei mais com vocês. Jesus ensinava, mas de repente, ao longo da sua caminhada no seu ministério da terra, nós vamos encontrar momentos em que esses mesmos discípulos que eram impactados com Cristo, que dizia que morreria, que dizia que iria para a cruz, que dizia que seria morto, que judiariam dele, esse mesmo Jesus, meus irmãos, ele ressuscitava os mortos. Posso ouvir um amém? O Cristo que dizia que ia morrer, todas as vezes que um funeral se encontrava com a caravana de Jesus, a morte tinha que dar passagem para o príncipe da paz, a morte tinha que dar passagem para o príncipe da vida. Posso ouvir um amém? E os mortos ressuscitavam. Todas as vezes que alguém procurava Jesus, porque alguém estava morto, como o caso do seu amigo Lázaro, a história emblemática do amigo íntimo de Deus, que estava em missão, de repente chega um mensageiro, e o mensageiro diz: Jesus, para tudo que você está fazendo, porque o amigo que você ama, Lázaro, está morrendo, ele não vai durar muito tempo não, hein?
E Jesus, sabedor de quem ele era, ele continuava a sua missão. E qual era a missão de Jesus? Ele dizia: não, eu estou focado aqui. Por quê? Porque eu ainda preciso dar vista aos cegos. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Eu ainda preciso dar audição para aqueles que são surdos. Dá um glória a Deus aí. Ei, eu preciso dar pernas novas para os paralíticos. Posso ouvir o amém? Ou seja, os milagres de Jesus, eles eram testemunhados por estes homens que acabaram de ouvir essa palavra que você está ouvindo. Certa vez Jesus Cristo disse para eles: vocês são apenas espectadores dos milagres. Tudo que eu faço, vocês só observam. Tudo que eu faço, vocês são apenas testemunha. Mas chegará um tempo, aí Jesus vem de novo com a história, que eu não estarei mais aqui. Jesus estava dizendo: vocês estão vendo essa terra? Eu estou preparando vocês para darem sequência em tudo que eu fiz, e vocês precisam ter fé. E de repente, um discípulo mais curioso vai dizer para Jesus o seguinte: mestre, como é que nós vamos fazer o que o Senhor faz? Como é que nós vamos ressuscitar o morto? Como é que nós vamos curar a lepra? Libertar o endemoniado, expulsar os demônios, dar vista aos cegos? Deus, Senhor, como que nós vamos dar esperança para o aflito, para o perdido? Como vamos enxugar as lágrimas da mãe que perde um filho, do filho que perde os seus pais? Como, Jesus? E Jesus deixa claro para eles, respondendo: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro. Ou seja, Jesus está dizendo: eu garanto, e digo mais, se alguém disser a este monte: levanta-se, atira no mar, coloca a mão no seu coração, querido, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Há um segredo nessa palavra para mim e para você nessa noite. Jesus está dizendo que é tempo de você começar a liberar palavra e crer conforme aquilo que você diz, independentemente, meu irmão, de pessoas terem que ficar do seu lado, tendo que motivar você e dizendo: irmão, tenha fé, você vai vencer, irmão. Mas está muito difícil, pastor. Irmão, tenha fé. Você não profetizou, você não tem orado, você não tem profetizado, e você não deu uma ordem para esse monte sair da tua frente, atirar-se no mar. Jesus está dizendo: você precisa ter fé conforme o nível daquilo que você declara. Ou seja, a fé nada mais é, a medida da fé que você precisa ter, nada mais é conforme aquilo que você tem declarado. O que você tem declarado? Eu vou perguntar de novo: o que é que você tem declarado, que Jesus está dizendo que você não precisa de pessoas te motivando, que você não precisa que o pastor seja o teu intercessor, que você não precisa de um grupo de milhares, centenas de pessoas intercedendo por você, que você não precisa trocar de igreja, que você não precisa deixar de confiar na palavra que está sendo ministrada no altar da igreja que você serve, e ficar fazendo pix na conta de profetas do pix do YouTube, que ficam lá na montanha fazendo uma fogueira, e quem dá mais leva a melhor profecia. Não. Jesus está dizendo para você: se você crer, se você tiver coragem de acreditar no que você mesmo está profetizando, você vai ver o milagre acontecer. Por que é que o milagre não aconteceu? Será porque a montanha que está diante de você é muito grande? Ou é porque você tem declarado apenas da boca para fora aquilo que você está esperando em Deus? Eu quero convidar você a olhar para o ensinamento de Jesus. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse: tudo isso que eu faço vai acontecer se você estiver em fé. Se você estiver em fé, um morto vai ressuscitar.
Se você estiver em fé, o cego vai voltar a enxergar. Posso ouvir um amém? Ei, se vocês estiverem em fé para profetizar com todo o seu entendimento em coração aquilo que está sendo falado, dimensionar a fé dentro do coração de vocês, não duvidar que o que eu estou profetizando é nada mais, nada menos do que um monte que deve se levantar, sair da minha frente, lançar-se no mar. Por quê? Porque eu vou passar por aqui. Não sou eu quem vou desviar, é um monte que vai ter que sair da frente. Dá uma glória a Deus bem alto e bem forte aí. Jesus estava dando o segredo para eles. Jesus estava dando a fé, a chave. A chave se chama fé. Diga comigo, fé. Nesse culto Fé e Milagres, eu quero convidar você a aprender a celebrar em Deus aquilo que você tem profetizado no mundo espiritual, porque Deus não tem problema nenhum em fazer coisas grandes e extraordinárias na minha e na sua vida. Deus, muito pelo contrário, Ele quer usar você como um outdoor ambulante do Deus poderoso que mora no céu, habita no seu coração e age conforme a sua fé. Qual é o problema dos tempos de hoje? O problema dos tempos de hoje é que as pessoas estão colocando expectativa no profeta que libera a palavra apenas. Eu tenho convicção e certeza no meu coração de que a palavra profética pode produzir coisas poderosas na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Eu creio que muitas vezes você vai receber de Deus aquilo que teus olhos não viram. Posso ouvir um amém? Aquilo que os teus ouvidos não ouviram. Posso ouvir um amém bem alto? Aquilo que ainda não subiu ao teu coração, que você ainda não tocou. E digo mais, a palavra de Deus diz que aquilo que ainda não aconteceu na vida de ninguém, Deus está falando nessa noite. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Deus vai revelar para você, porque Ele revela coisas grandes que pessoas ainda não viram, que você nunca experimentou, aqueles que Ele ama. Quem tem certeza que Deus te ama, levanta a mão bem alto e bem forte. Levanta a outra mão agora, dá uma poderosa salva de palmas para Jesus. Porque eu quero convidar você a se alegrar com essa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida nessa noite. Celebre, as montanhas se moverão. Ei, eu quero dizer para você, pode começar a comemorar. A montanha que te impede de ver o teu milagre vai sair da tua frente em nome de Jesus. E quem é que faz mover essa montanha, pastor? Primeiro, quero dizer que é o poder de Deus, amém? Segundo, é o poder de Deus junto com a sua o quê? Diz mais alto, fé. A fé, ela é, querido, o instrumento mais poderoso que um filho de Deus pode ter para vencer qualquer batalha, para atravessar qualquer caminho, para fazer com que qualquer montanha possa se mover da sua frente. Eu estou pregando para uma igreja feita de homens e mulheres que vivem na terra, assim como eu. Que em determinados momentos, sim, nós nos assustamos com coisas que acontecem. De vez em quando a gente toma um susto, irmão. É cada coisa que acontece na vida da gente que você fala, meu Deus, o que é isso? De repente você é surpreendido com uma mentira, surpreendido com uma traição, surpreendido com uma enfermidade. Você toma um susto que alguém que você tanto ama partiu e você não teve a oportunidade de se despedir. A má notícia da demissão bate lá na porta da sala, você trabalhando, alguém bate no seu ombro, te chama lá pro escritório lá do departamento pessoal, dispensa você. Você que é dizimista, você é ofertante, servo de Deus, frequentou, caminhou na presença de Deus até aqui, está sempre em todos os cultos, toma posse da palavra. São as montanhas que aparecem diante de nós. Você tem duas opções: ou você escala, você vai ter que fazer uma força, porque tem montanha que é alta, irmão. Existe uma montanha chamada Monte Everest, quem já ouviu falar? Tem pessoas que morrem antes de chegar no topo. Existem outras pequenas montanhazinhas na vida. E às vezes o teu caminho fica assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. Chega uma hora que você fica cansado.
E a palavra de Deus está dizendo que o Deus que endireita os teus caminhos, está dizendo que se você tiver fé, Ele está assegurando, está garantindo. Ei, Jesus está dizendo, eu garanto que se você tiver fé, e se você disser a este monte, ou seja, esta dificuldade, esta colina que se colocou diante do teu caminho, disser para ela, sai da minha frente, porque eu vou passar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Ei, existe algo que separa os homens dos meninos na caminhada da fé, as meninas e as mulheres da caminhada da fé, o crente e o curioso na caminhada da fé, é crer no que se diz sem duvidar. Nós aprendemos ao longo deste ano que a palavra tem poder. Diga comigo, palavra tem poder. O que é que você tem lançado contra a sua vida? Palavras de afirmação, de que você já é um vencedor, posso ouvir um amém? Ou a palavra que você tem levantado no seu coração é de que está muito difícil e eu não vou conseguir. E Jesus está dizendo que se você crer na mesma intensidade com aquilo que você diz, assim será. Seja feita conforme a tua, seja feita conforme a tua, seja feita conforme a tua fé, querido. Fala fé. Estou falando com você, não é você falando com Deus. Seja feita conforme a tua, seja feita conforme a tua fé. Era extraordinário ao final de um milagre, de uma ressurreição, de uma cura, de algo extraordinário, onde ficava todo mundo pulando de alegria, ficava todo mundo impressionado, né? Ficava todo mundo boquiaberto com o milagre que Jesus fazia. Jesus ficava tranquilo. Jesus olhava bem para a pessoa, na frente de todo mundo, e ele não tinha problema nenhum em dizer, vai, a tua te salvou. A tua fé vai fazer a diferença no processo da tua caminhada com Deus. Existem pessoas que estão decepcionadas com Deus, não é porque Deus não fez, é porque você liberou uma palavra que nem você acredita nela. Eu vou repetir, tem muita gente aqui brigada com Deus, tem muitas pessoas aqui decepcionadas com Deus, tem muitas pessoas que chegaram ao final do ano de 2023, está faltando pouco mais aí de 3 dias e algumas horas para o final do ano. 2024 está chegando aí. Eu quero dizer uma coisa para você: de 23 horas e 59 minutos para meia-noite, um dia novo começar, nada vai mudar na sua vida se você não mudar o seu entendimento, porque um dia novo do ano de 2004 virá como amanheceu de ontem para hoje. Daqui a pouco a quinta-feira vai embora, já é sexta-feira. O que muda? O que muda é a intensidade em que você aprende a celebrar em Deus. Diga comigo, celebrar em Deus e acreditar. Estenda a tua mão em nome de Jesus aqui para o altar e diga bem forte, as montanhas se moverão. Diz mais alto, as montanhas se moverão. A palavra é de impacto. Eu olho para a tua boca, você fala até com boca cheia. Diz de novo, as montanhas se moverão. É bonito ver você falando isso, mas Jesus Cristo está dizendo que você precisa acreditar na mesma intensidade do que se diz. O que eu estou dizendo? Eu acredito mesmo que Deus vai mudar e transformar o meu marido que não quer saber de Jesus? É uma pergunta que eu faço para você, minha irmã. Você que está orando por isso, ou você só fala da boca para fora? Porque você precisa acreditar nessa intensidade. Teu marido não é fácil, irmã. Teu marido só Jesus. Eu vou dizer mais, teu marido só o sangue de Jesus, não é assim? E você sabe disso. Então é algo que é uma montanha diante de você. E para dizer, veja onde Jesus foi em algo que a imaginação do homem imediatamente ela entra em trabalho, ela começa a construir. Eu não sei você, mas eu tenho uma mente um tanto quanto cinematográfica. Tudo na minha mente vira história.
Às vezes eu começo a rir sozinho lá em casa, a pastora Joa Souza fala nada. Eu leio alguma coisa, faz um seriado na minha cabeça. Quando eu olho para essa palavra, eu fico imaginando a montanha se levantando e saindo da frente de alguém que está dizendo: ó, vaza. Por quê? Porque eu não estou afim de fazer força e te escalar não, minha filha. Sai da minha frente que eu vou passar na terra plana. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Você se vira, sai da frente. É mais difícil para você se levantar com todo o seu peso, toda a sua imponência, achando que você me assusta e sair da minha frente, do que você olhando para mim, tentando me intimidar e dizendo: vem para cima, cai para cima. Não. É você que vai lançar-te no mar. Por quê? Com a mesma intensidade ao qual eu estou profetizando, diga profetizando, põe a mão no teu coração, diga assim: eu estou crendo. Montanhas. Jesus, não foi à toa que Jesus usou essa figura de linguagem. É lógico que nós não vamos ficar aqui como igreja, como um bando de idiotas, olhando para a Serra de São Domingo, falando: cansamos da serra, não quero mais. Pensa numa cidade para ter morro, é Poste de Caldas, sim ou não? Não quero mais morro na cidade, gastando muita gasolina, né, Rafael? Eu não aguento mais gastar, está caro a gasolina. E vai aumentar mais, diga misericórdia. Presta atenção. E agora, levanta a mão em nome, cada um vira para um lado aí. Todos os morros da cidade, dá um jeito de ficar plano aí. É isso que Jesus está falando? Não, querido. Jesus está usando uma figura de linguagem, porque preste atenção no que eu vou dizer aqui. Muitos obstáculos, problemas que se levantam contra a vida dos crentes são equiparados como grandes montanhas difíceis de serem vencidas. Montanhas que se posicionam diante de nós e na nossa frente, que nós olhamos para o nosso problema assim, ó. E um dia, inspirado nessa fraqueza humana, o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do que fez o quê? O teu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Nada para ele é difícil demais. Qual o problema de estarmos com dificuldade hoje de celebrarmos os milagres de Deus, de celebrar as montanhas se movendo diante de nós? É que porque muitas vezes nós estamos igualzinho àqueles discípulos. Nós apenas contemplamos os milagres de Jesus na vida do outro. Nós contemplamos os milagres de Jesus escritos na Bíblia. Nós contemplamos os milagres de Jesus quando alguém pede um microfone para poder contar algo poderoso que aconteceu, uma montanha que teve que dar um jeito de criar pernas, de criar pés, se movimentar e lançar-te no mar para que alguém pudesse passar naquele caminho. Mas Jesus está chamando você nessa noite. Levanta a tua mão aí, querido. Ei, essa palavra é uma palavra para você. Bate no peito e fala: essa palavra é para a minha vida. Essa palavra não é para quem está do teu lado, para quem ficou na tua casa. Não é uma palavra que você tem que dizer: fala, Jeová, porque o meu irmão que está do lado escuta. Não. Põe a mão nos seus ouvidos. Diga assim: essa palavra veio para os meus ouvidos. Diga assim: vai para o meu coração. Diga assim: eu não vou perder esta semente de vista. Satanás rouba a semente de muitos corações dentro dos cultos, antes mesmo do culto terminar. Se a sua Bíblia estiver com você, eu quero convidar você a ler de novo. Por quê? Porque é a palavra. Diga comigo: a palavra. Querido, não adianta eu ficar como um homem aqui filosofando, encontrando palavras bonitas para impressionar você. Eu quero convencer você de que Jesus está dando um ensinamento para os seus discípulos. Os discípulos estavam apavorados. Todas as vezes que Jesus entrava no assunto de que ele passaria pela morte de cruz, de que ele passaria pelo Gólgota, de que ele seria morto, de que eles participariam do sangue dele derramado, os discípulos entravam em parafuso, porque até aquele momento, preste atenção aqui, até aquele momento nenhum deles havia feito nenhum milagre. Pelo contrário, discípulo só sabia fazer uma coisa: perguntar.
alguém estava com alguma coisa, eles vinham com alguém doente, abre passagem, aqui mestre, ó, aqui ó, ceguinho da Silva, cura ele aí. Ou alguém que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouvia, parava e dizia para os seus discípulos: vai buscar e traz aqui para mim. Ou de repente, como aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus era tocado nas suas vestes, dele saía poder, dele saía virtude, e ele dizia: alguém me tocou. E os discípulos falavam: não, imagina, quase 1000 pessoas ao redor do Senhor, não só tocou o Senhor, mas estão me empurrando também. Hello, se é que o Senhor não sabe, me empurraram também. E ele dizia: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Esses eram os discípulos, apenas assistiam o espetáculo de um Deus poderoso na terra, que enfermidade nenhuma ficava diante dele, demônio nenhum parava de pé diante dele, mas os discípulos só assistiam. Isso aqui me preocupa muito, e como pastor da tua vida, e como pastor dessa casa, dessa igreja, eu quero convidar você a olhar para você ao longo da sua vida. Você tem sido alguém que tem participado dos milagres, ou você tem sido alguém que só tem assistido os milagres? Porque Jesus aqui, ele está dando uma receita. Jesus aqui está dando uma instrução de guerra. Ei, este pequeno trecho da Bíblia, Marcos capítulo 11, do verso 23 até o verso, do verso 22 até o verso 24, apenas 3 versículos, fala comigo, 3 versículos, estão dando para você, estenda a tua mão em nome de Jesus, uma chave espiritual para você a partir de hoje ser um outdoor ambulante de alguém que vive milagres de Deus todos os dias nessa terra. Depende mais de você do que de Deus. Você pode me ajudar a pregar? Diga para quem está do seu lado: depende mais de você do que de Deus. Por que, pastor? Porque em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo assim: não, pode ficar tranquilo, se você não conseguir, eu vou sair lá da eternidade, vou levantar do meu trono, vou assentar nas asas de um anjo poderoso, vou falar para o anjo: oa, rumo à terra. Por quê? Porque Pedro está com dificuldade de curar, vou ter que ir lá. É assim que Jesus disse? Jesus falou o seguinte para eles: eu não vou estar com vocês todos os dias não, eu tenho uma missão para cumprir aqui, e eu vou até o final, eu vou até a morte. Dá um glória a Deus aí. Eu vou enfrentar a morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês estão achando que eu vou ficar lá na sepultura como todo mundo fica? Vão me colocar lá na sepultura, mas ao terceiro dia vão me procurar e eu não estarei mais lá. Por quê? Porque eu sou um vencedor, eu venço a morte na vida do outro, mas eu também vou vencer a morte na minha vida. E quero dizer uma coisa para vocês: se vocês quiserem experimentar tudo isso que eu tenho ensinado, só tem uma coisa que vocês precisam entender. Respondeu Jesus, verso 22, tenha fé em Deus. Isso aqui é uma coisa tão simples, e que para nós não costuma muito fazer sentido, porque nós vamos ouvindo palavras tão, palavras tão complicadas ao longo da Bíblia. Eu vejo pastores se esforçando para pegar umas palavras assim, que dá nó na cabeça das pessoas. É até bonito, a revelação da visão de Ezequiel, dos olhos, da roda que entrava uma dentro da outra, aquela história toda.
E Jesus está falando uma coisa simples que o crente de hoje não conseguiu ainda colocar na cabeça. Se não tiver fé, você não vai ver milagre. Se você não tiver fé, você não vai morar no céu. Se você não tiver fé, você não permanece no caminho. Se não tiver fé, tua vida vai se equiparar à vida dos derrotados que estão lá fora e de que não conhecem Jesus. Tenha fé em Deus. Nessa minha versão, verso 22, tenha fé em Deus, termina, ponto final. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo, você quer ver montanhas saindo da tua frente? Quem quer ver em nome de Jesus? Levanta a mão, além do pastor Rodrigo. Então, eu quero dizer para você o que Jesus disse, tenha fé em Deus. Pastor da igreja, mas a igreja não precisa fazer a campanha do Vale do Sal? Não, tenha fé em Deus. Pastor, mas eu não preciso vender tudo que eu tenho, vender meu carro, vender minha casa, vender meu sítio, minha fazenda, pegar toda a minha riqueza e transferir na conta do Pix da igreja. Não, você não precisa fazer nada disso. Tenha fé em Deus. Pastor, eu preciso vir de joelhos todos os dias para essa igreja, arrebentar os meus joelhos até sangrar, para que Deus faça algo na minha vida. Eu tenho que fazer uma promessa, pastor? Não. Você só precisa ter fé em Deus. Pastor, eu preciso sair daqui, pegar um ônibus de madrugada, ir para São Paulo, para uma daquelas igrejas grandonas, onde fica um homem lá no meio, colocando a mão na cabeça do mundo, e só se ele puser a mão na minha cabeça, eu vou receber o meu milagre. Não, Jesus está dizendo, apenas tenha fé em Deus. Fé em Deus. Pastor Rodrigo, se eu for mais teu amigo, aí Deus vai fazer tudo para mim. Não, tenha fé em Deus. Ah, pastor, mas se for o Senhor orar para mim no final do culto, não, querido, Deus não divide sua glória com ninguém. Levanta a tua mão e diga, eu preciso apenas de uma coisa. Aponta seu dedinho para cima e diga, ter fé em Deus. É só isso que você precisa. Por que estão complicando para você e você está acreditando? Por que você está olhando lá no seu Instagram e vendo aquelas chamadas, o grande homem de Deus? Faça já a sua caravana, reserve o seu hotel, dia tal grande evento, lá vai acontecer um milagre. Não. O próprio Jesus, o dono dos céus, dá um glória a Deus bem alto aí. Ei, o mestre dos milagres, dá um glória a Deus bem alto aí. O homem que andou sobre as águas, posso ouvir um amém? Ei, o homem que andou sobre as águas, o homem que um dia quiseram bater nele por conta da palavra que estava sendo pregada, todo mundo com pedra, pau, facão, luva de boxe, metralhadora, querendo matar ele, e ele passa no meio de todo mundo, invisível, dizendo, não, vocês não vão me matar, não chegou minha hora ainda. Jesus passa invisível no meio de todo mundo. O Deus Todo-Poderoso que quando pisa em uma terra chamada Gadara, só dele pisar naquela terra, aquele demônio que ficava preso, que ninguém conseguia prendê-lo em cadeias de pedra, de concreto, de aço, que dormia no meio dos cadáveres, que comia gente morta, que ameaçava todo mundo, que ninguém naquele vilarejo dormia, porque ele ficava no alto das montanhas uivando como se fosse um monstro. Quando Jesus Cristo pisa naquela terra, ele vem correndo em direção a Jesus, repleto de demônios, e os demônios se prostram diante do Rei da Glória. Posso ouvir um amém? E o demônio que atormentava aquele homem, que atormentava a cidade, o demônio atormentador perguntou para o mestre dos mestres, dizendo: vieste tu nos atormentar antes da hora? Diga para quem está do seu lado: atormenta, diz mais alto, atormenta, tem medo de Jesus. Ei, você não está entendendo? O Jesus que você acredita, o Jesus que você crê, que está dizendo que o teu milagre não depende de homem nenhum dessa terra, que você precisa apenas ter fé nele, está dizendo: eu lhes asseguro que se alguém
Alguém aí? Levanta a mão aí. Alguém aí? Jesus está dizendo que se alguém disser a este monte: levanta-te, atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Se você tem orado diferente de tudo que você ouviu até esse exato momento nessa oração, você vai começar de novo. Você não precisa ter medo do monte que se levantou diante do teu caminho. Você só precisa ter o entendimento que você precisa crer conforme você diz. Levanta a tua mão direita e diga comigo: eu vou profetizar, vou liberar a palavra e não vou duvidar no meu coração. Sabe qual que é o problema? Alguns anos atrás, mataram, alguns não, né? Algumas centenas de milhares de anos atrás, mataram Jesus porque ele dizia: eu sou o Filho de Deus. Mataram ele. Os anos passaram. Os profetas se apresentavam nas cidades e nações e diziam: nós somos representantes do reino de Deus na terra. E mataram os profetas. O tempo passou, quase que a palavra de Deus se perde. Há uma reforma. A Bíblia chega para mim e para você, e aqueles que tentaram matar a palavra perseguem os reformadores, e nós estamos aqui até hoje. O Coliseu não matou a igreja, a Inquisição não matou a igreja. Dá uma glória, nós cantamos isso aqui. E o tempo passou. E se nós olharmos para os nossos pais da fé, para a geração de 30, 40 anos atrás, esse país viveu um tempo de avivamento tão poderoso e extraordinário que até hoje, se você procurar milagres de antigamente no Brasil, você vai ver coisas que, sabe, a tua mente hoje talvez não tenha capacidade para alcançar. De homens de Deus, eu estava lendo sobre isso, que levitavam no altar, tamanho o poder de Deus estava sobre a vida deles. De homens que caminhavam no meio de ginásios lotados, e as pessoas enxergavam um anjo de luz e de cura que atuava na vida daqueles homens de Deus, milagres poderosos, avivamentos que veio para o mundo. Aquela geração se foi. A geração seguinte que viu tanto milagre, mas viu tanta coisa grande, tanta coisa poderosa, que os pais da nossa fé, eles foram morrendo. E a nova geração que deveria dar sequência nos grandes feitos de um avivamento poderoso da terra, né, do mundo, no Brasil, ficaram como esses discípulos. E agora? O que é que nós vamos fazer? Os pais do avivamento morreram. Os pais fundadores da igreja morreram. Aqueles homens que largaram tudo, aqueles homens que só tinham 2 palitozinhos, um paletó para pregar no domingo de uma semana e no domingo da outra semana, aqueles palitozinhos surrado, desbotado, mas que subiam na tribuna, pregavam o evangelho. Satanás não suportava a presença de Deus. O câncer ia embora, a depressão ia embora, o morto ressuscitava, paralítico levantava. Uma geração que olhavam para aqueles heróis da fé e entendiam como tem poder na vida desses homens. Mas eu me preocupo com isso. Eu me preocupo porque nós estamos correndo um sério risco de repetir a história para pior. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que só sabe contar o avivamento do passado, não vive nada hoje mais. Discípulos que estão olhando para homens e mulheres de Deus do passado, que foram embora, que cumpriram a sua missão, que fizeram coisas grandes sim, mas Jesus está olhando para você desta geração e esperando que você tenha fé para crer na proporção que você prega, que você profetiza. Aonde está a fé do povo de Deus? Cadê a nossa fé, irmãos?
O que vai acontecer quando passar pastor Rodrigo, quando passar bispo Ney, quando nós não estivermos mais aqui? De você que até hoje não se movimentou em fazer nada para Deus. Você mal incentiva teus filhos a buscarem a Deus. O que será da próxima geração? Que avivamento é esse que o Brasil está recebendo de todas as nações, que nós somos o celeiro do evangelismo do mundo? Será mesmo, irmãos, que nós seremos comparados àquela multidão de milhares e milhares de pessoas no deserto, ao qual tinham a promessa da terra de Canaã, mas o Senhor, Ele se decepcionou tanto com a lamúria, com o murmúrio, com a reclamação daquele povo, mais uma vez, acostumado a ver tanto milagre, mas que não produziram nada para Deus, e que um dia Deus teve que falar: esta geração não entra na terra prometida, eu vou esperar Josué e Caleb crescer. Será que todos nós, inclusive os pastores dessa geração, e eu me incluo, e eu tenho medo disso, nós seremos apagados com uma borracha espiritual da história deste país de avivamento, e somente a próxima geração se levantará com intensidade, porque hoje nós não queremos saber de culto, nós não queremos saber de igreja, não queremos saber de produzir nada para Deus, nós só queremos o que Ele tem para dar, e pouco menos temos coragem de acreditar que se nós profetizarmos ao monte: levanta-te, atira-te do mar, sai da minha frente, porque eu não duvido aquilo que eu profetizo. Eu tenho fé para crer conforme eu digo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está orando pela conversão de um ente querido seu, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai parar de duvidar. O teu ente querido vai servir Jesus com você nessa casa, irmão. Tem alguém perdido lá na sua família, dando trabalho? Conforme você profetiza, Deus vai fazer um milagre tão poderoso. E eu quero profetizar: se bobear, essa pessoa que você tem profetizado a salvação, vai ser melhor do que você na casa de Deus, vai ser mais intenso, vai ganhar mais almas do que você. Qual é a tua montanha? Eu não sei, eu estou falando no quesito de almas, que é o que mais interessa para o Senhor. A palavra diz que sábio é o homem que ganha almas. Porque o que tem sido montanha para você? Tua vida financeira? Essa é a tua montanha? A tua montanha é que você não casou ainda, você vai casar em nome de Jesus. A tua montanha é que você ainda não teve filhos, eu profetizo, você vai ter filhos em nome de Jesus. O que você parou de acreditar? Por que você parou de acreditar na promessa que está aqui, ó, como fumacinha na sua cabeça? Põe fumacinha. Sabe uma visão muito triste que Deus me dá? E eu sou profeta de Deus, eu tenho que falar porque Deus me dá visões, eu tenho que falar o que eu vejo nessa igreja, nessa noite, no último culto Fé e Milagres do ano, que eu quero que você saia daqui aceso de fé. Deus está me mostrando na cabeça de um monte de gente que só a fumaça, fumacinha. O fogo da fé, o fogo da promessa não se manteve aceso, não se manteve vivo, apagou. Por que apagou, pastor? Porque você olha para a montanha, você profetiza que ela tem que sair da sua frente, mas você só profetiza, você não acredita. Jesus está dizendo: não é só profetizar não. Eu lhes asseguro que tem uma condição aí. Se alguém disser a este monte: levanta-se e atira no mar, vírgula, e não duvidar no coração, mas crê que acontecerá o que se diz, o que está dizendo, vírgula, assim lhe será feito. Não é só profetizar. Ah, eu profetizo. Profetiza, mas não acredita. Aí Deus levanta uns profetas malucos que vêm até de outra cidade, que nunca viu você. Sai daqui, vai até onde você está, libera uma palavra sobre a tua vida.
Aí você fala, agora eu acredito. Não foi meu pastor que profetizou, foi o pastor de fora. E o Senhor está dizendo, cadê tua fé? Põe a mão na sua cabeça. Eu profetizo que o fogo da fé vai acender na tua cabeça em nome de Jesus. Você vai parar de apenas fumegar, mas você será uma chama acesa de fé nessa terra, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero ler para você o verso 24, nós vamos orar. Portanto, eu lhes digo, quem é que está falando aqui, querido? Isso, agora como quem está animado. Eu sei que você não está muito não, mas né, só para alegrar o coração do teu pastor, faz de conta que você está animado aí. Quem é que está falando aqui? Isso, agora como uma igreja avivada que nós somos, amém? Igreja Batista Avivar. Quem é que está falando aqui? Agora está aparecendo vocês. Jesus está dizendo tudo que vocês... Olha que interessante aqui. Jesus começa com os discípulos falando assim, ó, não estou falando vocês não, que eu conheço vocês. Eu não estou falando vocês não, por quê? Porque eu sei que vocês são duros para acreditar naquilo que eu falo. Eu não estou falando vocês não, porque tudo vocês questionam. Eu não estou falando vocês não, porque vocês estão aí me olhando com esse olho assustado e ainda não entenderam que eu não vou estar com você todos os dias. Eu estou indo para a cruz. Aí Jesus fala assim, ó, lá no comecinho, se alguém, fala comigo, alguém, fala mais alto, alguém lá em 2023, lá no dia 28 de dezembro de 2023, lá em Poços de Caldas, na Igreja Batista Avivar, dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí, dissera a esta montanha, a esse monte, sai da minha frente, lança-te no mar, não duvidar no coração, assim na vida deles, estes alguém lá no futuro será feito. Mas Jesus, ele é didático, ele fala, não, também eu não vou desanimar eles tanto assim não. Aí vem no verso 24, Jesus fala assim, ó, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Portanto, eu lhes digo, quem é que está dizendo? Tudo que vocês, agora Jesus está falando assim para eles, aponta o dedinho para quem está do seu lado, é com você mesmo. Lá no comecinho Jesus falou, se alguém, agora Jesus está falando você, é você mesmo, você mesmo Ingrid, ei, você mesmo José, governador, levanta a mão, é você mesmo irmão, é você mesmo Ioko, você, Jesus está falando, tudo que vocês aqui dessa igreja, pedirem em oração. Quantos têm orado aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. E crendo que já receberam. Olha que palavra tremenda e poderosa. Jesus agora está dizendo assim, ó, vou melhorar. Se você orar já crendo que já recebeu, como que você ora? Ah Senhor, se o Senhor pudesse fazer isso por minha humilde pessoa. Não, é você dizendo, obrigado porque o Senhor já fez. Ei, obrigado, eu te agradeço e te louvo porque o Senhor já fez. Se vocês pedirem oração crendo que já receberam, assim lhe sucederá. O que você veio pedir para Jesus nessa noite, que você ainda não está orando, como que se você já tivesse recebido? Estenda tuas duas mãos e hoje tem um presente dos céus para você. Eu sou profeta de Deus e eu vou profetizar. Eu não vim perder o meu tempo aqui de pregar, você não veio perder o seu tempo de ser ministrado. Receba aquilo que você tem pedido agora na tua mão em nome de Jesus. Ore, fale com o Senhor, fale com Ele, fale.
Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de Ti. Fale com Ele, fale com Ele. E as provações não são maiores que o Fala pra Ele, eu sei, meu Senhor. Deus. Eu sei que o Senhor já Não fez. vou impedir de Eu sei que o Senhor já liberou nos céus em meu favor. De mim, Eu oro, não apenas pedindo, mas já agradecendo pelo milagre, pelo Teu milagre, pelo Teu milagre. rompendo em fé, minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Coloque a mão no seu coração. Eu quero declarar que o mesmo Jesus que ministrou sobre a vida dos discípulos, dizendo para eles: agora só depende da tua fé. E Ele viabilizou recursos para que aqueles homens pudessem viver milagres poderosos, porque o fim deles não foi de quem não realizou nada, muito pelo contrário. Eles foram tão odiados como Jesus foi, tamanho milagres aconteciam na vida deles. Um dos seus discípulos, chamado Pedro, era um homem tão cheio de poder que ele se diferenciou de Jesus. Os doentes precisavam ser trazidos para Jesus. Jesus precisava encontrar com eles à beira do caminho. A Bíblia vai dizer que o apóstolo São Pedro, por exemplo, viveu algo tão profundo e extraordinário da parte do Deus que disse para ele: creia, Pedro. Ei, Pedro, tenha fé, Pedro. Pedro se lembrou quando ele pisou sobre aquelas águas e estava andando sobre elas, pisando sobre a tormenta, e Jesus diz: homem de pequena fé, você precisa aprender a crer, porque se você crer, Pedro, algo poderoso e extraordinário vai acontecer na vida daqueles que me conhecem através de você. Pedro era tão cheio do Espírito, tão cheio de convicção, que a sombra daquele homem curava. Ei, a sombra daquele homem curava. Não precisava tocar, não precisava profetizar, não precisava pregar um sermão, não precisava desafiar os demônios. Sua sombra curava. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai sair deste nível espiritual que hoje você se encontra e que você caminhou aqui até hoje, apenas do discípulo que fica perguntando: como é que eu vou fazer? Como que o milagre vai acontecer? Hoje não tem culto e se levantou uma adversidade contra a minha vida. O pastor não atende o telefone e se levantou uma adversidade contra a minha vida. Eu estou longe de tudo. O problema está ao meu redor, as montanhas se levantaram diante de mim. Como é que eu vou fazer? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O dom da fé vai te alcançar. O dom da fé vai te alcançar. Seja batizado nessa noite com o dom mais poderoso que alguém que serve Jesus pode ter: a fé. Vão cair, demônios fugirão. Oribaxoia sonda na baraba choro no baraba che. Oribagaia sonda no baraba choro no baraba chanda na barai. Minha vida se Miranda na baraba choro no fundo no barai. Fé, fé, fé. Ei, você precisa de fé. Fé em Deus, fé em Deus, fé
plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Que você tenha fé para crer conforme aquilo que você tem buscado, para crer que o problema já está resolvido conforme aquilo que você mesmo tem orado. Seja protagonista e não espectador dos grandes milagres que Deus já fez. Eu vou repetir, já fez na tua vida, em nome de Jesus. Levante as tuas duas mãos para o alto. Dê uma poderosa salva de palmas para o Cristo que vive para todos sempre. Glória a Deus. Nós estamos recebendo aqui a visitante, é? Márcia Cristina, quem é a Márcia? Ô Márcia, Deus te abençoe, bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda à casa do Senhor. Nós te recebemos com muito carinho aqui nessa noite, tá? Que honra. Que precisar, conta com a gente, tá bom? Gostaria de pedir às irmãs que estão pertinho, pudesse dar um abraço nela, de boas-vindas. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém. Seja bem recebida com muito amor, viu, Márcia? Deus abençoe a sua vida. Querido, nós já terminamos. Quero só convidar você a estar conosco aqui. Fala comigo, 31 de dezembro, 10 horas da noite. Fala 22 horas. Estava anunciado 9:30 da noite, querido, mas nós vamos começar a partir das 10 para fazer um culto aqui bem dinâmico, bem gostoso, e nós vamos terminar rigorosamente. Fala comigo, meia-noite. Bênção apostólica. Aí você que tiver algum compromisso com a sua família, você vai para o seu compromisso. Mas muitos de nossos irmãos, nós teremos uma ceia maravilhosa aqui na igreja, um momento de comunhão. Então, se você quer participar, quer mais informações, procure a Kelly e o Edinho que estão ali na porta, amém? E você vai ser muito bem-vindo. Não esqueça de preparar, isso é muito importante, irmão. Vocês sabem do quanto eu creio no que eu prego. Fala comigo, oferta. Fala mais alto, oferta. Nós vamos trazer um tema falando de gratidão. Posso ouvir um amém? Nós vamos transicionar o ano com uma palavra poderosa de gratidão. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Então você não pode ficar de fora, amém? Sim ou não? Não pode ficar de fora, tá? É a tua primeira Santa Ceia do ano de 2024. Você vai estar celebrando aqui conosco, tá? Meia-noite nós já estaremos finalizando, enfim. E prepare a sua oferta. Diga comigo, oferta de gratidão. Diz mais alto, oferta de gratidão. Então, se você já quiser, tá, pegar um envelopezinho desse, já levar para sua casa, preparar essa oferta com muito carinho. Nós teremos um momento especial aqui de uma palavra. Nós vamos ungir todos os ofertantes, já transicionando esse ano ao melhor estilo adoradores. Cadê os adoradores de Cristo aí? Vai ser poderoso. Então não esquece, tá? Prepara com amor, com carinho, batalha essa semana para você não se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Estenda a tua mão, você que foi abençoado. Quem foi abençoado, dá um amém bem alto aí. Amém? Leve a tua bênção para casa.
até o seu lar, até o seu destino. E nós declaramos a bênção apostólica que diz que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a doce consolação do poderoso Espírito Santo de Deus te acompanhe ao seu lar, até o seu destino. E a poderosa Igreja de Jesus diz: estamos encerrados em nome de Jesus.